compartilhar aqui. Gente do céu, não tem nada aqui. Pedro, não aparece nada para mim, eu sinto muito, né? Bom, Ju, vai sem áudio, lamentavelmente, né? Mas vamos lá, né? Quando você assiste o primeiro episódio, fala, saquei aquela história E mesmo para quem não trailer, jogou, né? porque né, em muitos casos o pessoal fala, nossa, tá todo mundo falando, eu não joguei, mas vou assistir. Ele vai ter muitas cenas extremamente semelhantes, mas não é um impedimento, né? De falar assim, ó, latina, ou da garota, né? A filha do Joel, né? Ser uma menina negra e não uma loirinha, ou até mesmo a personagem da Ellie, né? Ter uma feição diferente do que a do jogo, já foi ali um motivo de grandes reclamações em vários lugares, inclusive no Brasil. Mas isso só abrilhanta ainda mais, né, as possibilidades que a gente tem de adaptações de filmes e séries com relação a jogos ou outros conteúdos, né, que a gente vê quando tem a ver aí com quadrinhos, né? Não mexe no meu quadrinho, não mexe nos meus gibizinhos. Que povo difícil, né? Mas, Ju, olha, eu queria pedir a gentileza de você, eu vou responder um pouco de coisas aqui, queria pedir a gentileza de você falar um pouco do jogo, muito resumidamente, do que se trata, só para o pessoal que pegou pelo trailer e se interessou, mas não sabe os detalhes, e a sua experiência. Valendo! A minha experiência começa com PlayStation 3, assistindo e jogando, né? Até então, né, em duas pessoas. E muitas vezes, como é um cenário pós-apocalíptico, aquela coisa meio que Walking Dead, meio que de zumbi e tal, a gente jogava assim com a luz acesa, jogava de dia, ainda ficava meio ali assustado. E aí veio o remasterizado do Play 4. Eu lembro de pegar emprestado com um professor de astronomia meu. A gente conversava muito sobre o game também no curso e tal. E o remasterizado tem algumas cenas a mais, tem também uma outra parte, né, que conta ali da Ellie e de uma amiga, e aí também teve os nerdolas chorando, porque teve ali um rolê, né, sáfico, um rolê lésbico, não sei, enfim. E quando veio o Last of Us 2, né, também foi um uau de todo mundo, porque ele aprofunda mais em várias questões emocionais, em algumas coisas, né, desse mundo pós-apocalíptico e as pessoas que foram sobrevivendo e fazendo as suas resistências. No caso dos vagalumes, né, que seria tipo uma resistência, no 2 já vão aparecer ali alguns outros grupos, alguns outros personagens e histórias mais complexas, e você realmente tem essa experiência cinematográfica. O Luiz colocou ali nos comentários, é uma experiência cinematográfica você jogar com esses diferentes personagens. Então, se é uma criança, você sente pelos comandos do controle, por aquilo que vai acontecendo na tela, o quão é difícil, o quão né, mais a criança, ou adolescente, enfim, né, ela vai ser mais frágil, ou mesmo quando é um adulto carregando uma criança ou um adolescente, como que vai ser um pouco mais difícil, um pouco mais pesado de correr ou andar, se vai ser ali uma personagem com mais agilidade, mais força, se vai ser um pouco mais simples, né, de correr ou de lutar, quais acessórios, equipamentos, itens se você vai encontrando. Vale muito a pena jogar e explorar cada detalhe. Fala um pouco, Ju, da narrativa, da experiência com a narrativa do jogo, porque tem uma das coisas que chama a atenção na série e que foi objeto aí de grande audiência, né? O fato de justamente a história do The Last of Us não se pautar, por exemplo, por paralelos como The Walking Dead, ou Zumbi Nation, ou os filmes do Roger Corman de zumbi, né? Tem uma narrativa que é diferente. Fala um pouco desse assunto. No caso da série, aí eu já vou, né, fazer esse link, o início é uma entrevista e que, inclusive, faz uma explicação breve sobre pandemia. Então, esse contexto pós-pandemia de Covid e, novamente, a gente falar sobre um vírus que se espalha, toda essa coisa ali que atinge o mundo e tal, tem uma pegada diferente para nós, né? Eu lembro que, na época, ao jogar, né, ele vai trazer esse contexto de algo, né, que ocorreu e que as pessoas estão mais violentas e que não se sabe ainda direito e que está se espalhando muito rápido e tudo mais. E aos poucos que você vai entendendo o rolê, enquanto na série, já no primeiro episódio, eles vão apontar nessa entrevista essa questão do fungo
E surgiram até algumas... Eu não vou dizer que sejam só teorias, eu acho que o pessoal da série foi bem inteligente ao linkar isso, ao falar que, assim, já que é um fungo que tem a ver com o trigo, o fato de os personagens principais que não foram infectados não terem comido um bolo, que é um bolo de aniversário, ou um pãozinho, ou um cookie dos vizinhos. Não, gente, é só uma observação para vocês conseguirem pegar ali a referência. Ou não ter a panqueca. Então, foi um lance que depois, né, sacada, eu observei, né? Conversando com outras pessoas, e o exemplo que é dado na entrevista sobre uma formiga, ele é um exemplo real. E aí a gente fica nessa, né, nesse pequeno limiar, né, nessa corda bamba entre realidade e versões, né, de filmes e games, o que torna uma experiência muito mais rica.